Olá, no ar mais um Documentação, seu programa de lazer e informação. Aqui você conhece o Brasil de ponta a ponta, seus costumes e suas histórias. Hoje vamos conhecer algumas pessoas com deficiência visual que não se preocupam se são chamados de cegos ou de deficientes, desde que sejam respeitados e devidamente incluídos na sociedade. O documentário mostra como algumas pessoas conseguiram superar as dificuldades trazidas pela deficiência e tiveram muitas conquistas. O filme conta com o recurso da audiodescrição, que torna possível às pessoas com algum tipo de deficiência visual o entendimento de uma peça de teatro, novela ou filme. Ver Além, de Abraham Lincoln, Fabiana Machado e Luciano Bicalho. Vamos assistir. Pico do Ibituruna, Governador Valadares, 1.123 metros de altitude. Uma tarde de primavera, com poucas nuvens e o céu com um azul intenso. Alguns pássaros sobrevoam o local. Tá voando, irmão! Dois homens rompem o céu da cidade em um paraglider vermelho, azul e cinza, colorindo a atmosfera. A imagem começa a escurecer e na tela surge o nome do documentário, Ver Além. A tela escurece novamente e uma nova imagem surge. Percebemos que é uma ultrassonografia de um bebê em gestação. Quando a gente descobre que um filho da gente tem problema, a gente perde o chão. Porque é difícil, não é fácil não. Aí a gente aprende a viver com esse problema. Aí você olha para trás e você vê que não é só você. Tem outros pior do que o seu. No começo foi um choque, né? Terrível. Ele não tinha, não tinha assim, noção, eu não esperava. E na minha família não tem ninguém, né? Não existia ninguém, assim, não nasceu ninguém com problema. E foi difícil, foi doído, foi dolorido. Eu lembro de uma situação, eu estava acho que na terceira ou quarta série, alguém se referiu a mim como deficiente, eu bati na cadeira, não sou deficiente. Então, assim, eu tinha muita dificuldade de enfrentar isso, me identificar como deficiente. Daí, o tempo foi passando, eu fui crescendo e, inclusive, chegou uma época que eu não queria crescer, que eu queria ficar pequena para minha mãe cuidar de mim, eu não ter que enfrentar esse mundo enorme. Depois que eu comecei a perceber que ele existe, foi osso. Eu falei, meu Deus, eu tenho que crescer, tenho que batalhar pela minha vida. Isso é muito difícil de enfrentar, para mim foi terrível e é ainda. Meu vizinho sabia que ela era cega. Enquanto sua mãe fala, surgem imagens de Alice trabalhando com o soroban. Aí todo dia ele chegava, o leiteiro chegou, mãe. Aí todo dia, mãe, o leiteiro chegou. Aí um dia ele chegou na minha casa espantado, porque a esposa dele falou com ele que a Alice era cega. Eu falei, mas você não sabia? Ele falou, não, todo dia eu entrego leite aqui, a Alice traz a vasilha, pega o leite, leva o leite. Eu não imaginei que ela era cega. Depois de um ano que ele estava morando do lado da minha casa, ele não sabia que a menina era cega. Escola. Mas é que eu preocupava mais, era com a escola. Como seria ela na escola? E para ela ser alfabetizada, a professora tinha que avivar mais, assim, passar canetinha preta, contornar o exercício com canetinha preta. Eu tive de fazer muita pauta, né, nos cadernos. Eu tive de colocar nome das cores, colocar mesmo no lápis de cor. Porque ela, no início ela coloria muito com cor escura, então ela avisava muito preto. Né? E aquilo eu chegava na escola e via ela pintando com preto, aquilo eu me desmanchava. Teve uma situação também que o pessoal estava brincando no pátio, assim, numa situação de riscar o chão, assim, de giz, eu não me lembro direito o que era. E aí acabou a aula, todo mundo foi embora, inclusive a professora, e eu fiquei sentadinha ali sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. Comecei a chorar e no que eu comecei a chorar eu percebi que minha mãe tinha chegado. Na escola eu ainda consigo escrever no caderno, eu só não consigo ler depois. Mas eu uso lupa, eu tenho uma lupa que é semelhante a um monóculo que eu uso para enxergar no quadro, às vezes quando o professor escreve com letra maior. O aluno, quando chega aqui no CRAED, nós fazemos trabalho meio complexo
E começa desde de amassar, cortar, fazer passar o dedo no material mais áspero, material liso, material plástico, preparando justamente o aluno a sua coordenação motora fina para a leitura no sistema Braille no futuro. Há uma dificuldade muito grande de recursos didáticos, por ser um material mais caro, né? São máquinas, impressoras que são caras. O próprio papel, né, de Braille é um papel diferenciado, é um papel mais caro. E a gente está caminhando. Mas para entrar na faculdade, já era um sonho dela, né? Ela tinha um sonho de que ela queria mesmo a qualquer custo. Então, através de informações e garra dela, aí ela conseguiu, ela passou em 5º lugar no curso. Quando eu entrei na faculdade, que eu cheguei nessa faculdade para fazer a matrícula, que eu vi esse tamanho de lugar e eu falei assim, eu sou um cisquinho no meio desse lugar todo. Não sabia andar sozinha, não sabia fazer nada, não conhecia ninguém. Aí no primeiro dia de aula, a minha mãe me trouxe e daí eu já tinha feito todo um trabalho, porque eu já tinha percebido que eu ia ter que crescer mesmo. E o primeiro dia de aula, eu fui com ela assim, quase que 2 semanas, para ela conhecer o local, para ela poder estar vindo para o ponto de ônibus. Ela jamais quis van, para levar ela de van. Ela queria, não, eu vou de ônibus, tenho vontade de ônibus porque eu quero crescer, eu queria ser independente. E foi o que aconteceu, né? Claro que ela teve obstáculos, medo, mas sempre não querendo desistir e muito determinada, demais. Resume na determinação dela. A família tem que aprender isso, que o deficiente ele tem que lutar para se firmar dentro de uma sociedade, mesmo preconceituosa. Se cair no buraco, levanta, bate a poeira e vai para frente, né? Se alguém não te der atenção, busca a outra pessoa, a outra vai te dar atenção. Sempre vai ter uma pessoa a mais te dando atenção. Minha família, ela custou. Tudo que eu fazia, eu tinha razão, e está errado. Tudo que eu faço que é errado, como não é para mim, é para você, para outras pessoas. Que as pessoas, às vezes, têm muito a visão da gente. Por exemplo, é uma deficiente visual, deficiente auditivo, e acha que a gente, não, por exemplo, não sai, ou se estuda, nossa, como é bem sucedido nos estudos, como se esforça. Então, de repente, por exemplo, se você encontrar um deficiente visual preso, a pessoa fica assustada, nossa, cometeu um crime. Uma coisa que é válido lembrar é que nós somos pessoas normais. A gente acerta, a gente erra, a gente quebra a cara, a gente vai à luta, a gente faz tudo que todo mundo faz, porém com uma limitação. Eu sou casada, tenho 2 filhas, adolescentes. As imagens de Marília estão em preto e branco durante todo o vídeo. A minha família, assim, mãe e irmãos, me dão bastante suporte. As minhas filhas também me ajudam muito, mas foi uma experiência também para elas. Como são adolescentes, eu acho que elas não entendem muito que eu não enxergo. Então elas deixam tênis no caminho, deixam fio no caminho, some com creme dental. Então, assim, é uma maratona para mim, mas eu vou vencendo. São obstáculos. A minha caçula fala que ela não pode facilitar as coisas para mim. Então, ela coloca obstáculos que eu vou vencendo. Mas eu acho que todo mundo, assim, quando aconteceu, todo mundo deu uma baqueada, né? Mas hoje acho que todo mundo se surpreende também com a minha força. E estão felizes que estão vendo que eu estou esforçando. Eu vi na mamãe assim, uma aliada, sabe, no que fosse preciso. Mamãe dizia assim, Margarete, se for preciso andar esse mundo e metade do outro, mamãe dizia assim, para ter a recuperação das minhas vistas, né, pela medicina, nós vamos fazer isso. Eles têm um problema de autoestima, sabe? Eles não acreditam, eles têm um potencial imenso e precisa, assim, de muito apoio psicológico, de muita... A gente tem que ser bem pluri para poder trabalhar com eles, sabe? Porque você tem que acreditar que eles dão conta, porque a gente sabe que eles dão conta. Então, a autoestima deles... Eu acredito que, às vezes, a própria família, ela quer protegê-lo com excesso, né? Então, a própria família prejudica, às vezes, porque não deixa
a locomoção do cego. A família tem pavor de pensar, meu filho não vai sair sozinho. E aí ele fica preso, fica limitado ali dentro de casa. Mas não porque a família não o ame, é porque a família o ama com excesso. Eu acho o seguinte, você nunca acha que o seu é um problema pior do que o dos outros. Porque existe problemas piores, olha para trás. Você vê coisas piores. Então não desanime. Porque eu não desanimo, não. Não desanimo e faço tudo para ela. Eu vivo para ela. Eu deixo de fazer as coisas para mim, para fazer para ela, porque eu sei que ela não vai depender de mim mais. Porque a independência dela hoje depende de mim. A independência dela mais tarde depende de mim hoje. Porque ela não vai me ter toda a vida, né? Bom, para a Letícia, eu não sei se eu vou conseguir falar. Porque Letícia é muito preciosa, entendeu? Ela foi desejada, ela nasceu, ela vive num ambiente que não tem discórdia, não tem briga, né? Então, ela é tudo pra gente, ela é preciosa demais, até para os familiares, ela é muito especial. E quero falar para ela assim que ela nunca desista dos sonhos. Que ela nunca desista, que ela vai correr atrás. Nós amamos ela demais. O triste para mim é as pessoas não entenderem o deficiente visual. Ele não está enxergando, mas ele não é um coitado. Ele quer oportunidade, muitas vezes ele faz oportunidade, mas o coitado, ele não é. Ele quer ser ajudado, ele pode dar conta, ele consegue, mas é triste as pessoas não entenderem isso, eles não são coitados. E é difícil também, no que diz respeito às autoridades de uma cidade, existe um povo que não enxerga. As minhas principais dificuldades são as pessoas mesmo que não me respeitam. Muita gente não entende o meu problema. Às vezes como eu tenho preferência em filas de banco, ninguém respeita, porque eles pensam que eu não tenho nada, que eu não tenho esse direito. Surgem imagens de Janaína caminhando pelas ruas. Ela está indo em direção ao ponto de ônibus. Eu tenho dificuldade também em pegar ônibus, porque o número é muito pequeno e às vezes, quando eu vou olhar o número, já passou. Também tenho dificuldade para atravessar as ruas que não tem a faixa de pedestre. Porque quando eu vou atravessar, às vezes o carro está vindo, não respeita também. Eu sempre espero alguém para atravessar a rua. Sempre eu atravesso junto com as pessoas. Às vezes eles nem sabem que estão me ajudando, mas eu atravesso com as pessoas. Às vezes quando não tem ninguém para atravessar, eu vou pelo barulho, né? Quando não ouço barulho de carro ou de moto, aí eu atravesso. Cego foi feito para pagar mico e paga mico. Tudo na vida do cego é engraçado. Semana passada mesmo o ônibus parou e parou de frente o poste, né? A porta dele abriu, quando eu saí, um beijo no poste, né? Ei, amigo, beijei o poste. São coisas que são trágicas, mas são engraçadas para o deficiente visual. Na linha férrea, quando eu enxergava, eu lembro de uma placa que tinha assim, pare, olhe, escute. Interessante. E aí você faz isso? Eu faço isso. Eu tô mentindo, né, que eu não olho. Engraçado, era um amigo meu lá do Rio, o Alexandre. Ele, cego total, tinha uma prótese de porcelana caríssima. Ele era muito divertido. Ele
falava comigo assim, vão comigo para o shopping, porque é tal qual você sair na Marquês de Sapucaí. Porque você quer ver? Vão perguntar para você as coisas. O que ele quer? Aí ele falava comigo, eu falava com as pessoas assim, pode perguntar para ele, ele fala. Então a gente ria muito. E ele chegava para mim e falava, me empresta seus olhos, porque essa PIN do meu hoje não está funcionando. Engraçado é porque quando a pessoa descobre que a gente não enxerga, eles ficam com sentimento, né? E chega um ponto que a gente já não tem esse sentimento. Para a gente é normal não enxergar. Mesmo para mim, que eu vou fazer 2 anos, eu já passei a fase que não era normal. Para mim já é normal. E às vezes você encontra com alguém, e eu fui até numa reunião de escola da professora da minha menina, e quando eu sentei para conversar, aí alguém falou com ela, e ela fui cumprimentar, dei a mão, ela pegou a minha mão. Quando eu falei, sou deficiente visual, ela segurou e não soltava, e ficava olhando. Aí a minha sobrinha chegou e depois a minha sobrinha comentou com as amigas dela. Quando eu cheguei lá, você acredita que a professora estava olhando para ti assim, num pesar? Eu falei assim, eu senti, mas assim, a gente não sente mais esse pesar. Eu mesmo já não sinto esse pesar. E para mim é normal, agora é normal. Ele me pediu em namoro e foi num dia romântico, tava de noite, um dia fresco, a lua tava linda também, porque tava cheia. Ele que me descreveu, né, como que tava. Eu achava que ninguém ia gostar de mim, ninguém ia querer ficar comigo por eu ter problema de vista, ter dificuldade para fazer as coisas, mas agora eu tô vendo que é diferente, que eu posso sim ter alguém que gosta de mim pelo que eu sou. Além de psicólogo, eu sou massoterapeuta, né? Ninguém acredita que eu tenho deficiência visual, porque a retinose, ela não dá lesão nenhuma no olho, né? Ela não tem vazamento de retina, não tem um branco, e todo mundo cego, a referência que tem é aquele que não tem o olho vazado, branco, né? Só anda de óculos. Então, quando chega e me encontra, eu falo assim, esse cara não tem problema nenhum. E graças a Deus, até hoje não tive problema por ser deficiente visual. Surgem imagens de Fernando trabalhando como massoterapeuta. Na massagem, então, é até melhor, porque o tato ele é puro, é muito mais apurado, né? Então, talvez eu descubra nódulos na pessoa de tensão que ninguém vai descobrir um dia. Até brinco, né? Muitas vezes o cliente chega assim, nossa, ele é homem, como é que eu vou fazer massagem com homem? Eu falei, não, sou homem não, sou cego. Eu até falo com o cliente, né? Aí as pessoas chegam, umas mais gordinhas, outras mais magras. Elas têm preconceito com elas, não com o deficiente. Superação. Então nós temos um exemplo de uma aluna que gosta muito de comer aqueles macarrão instantâneo, que é feito rapidamente. E a mãe que faz normalmente macarrão para ela. E esse dia a mãe precisou de sair, fazer uma viagem, me parece, e o pai teve que fazer o macarrão. Como que o pai não tem o hábito de fazer a comida para ela, o macarrão, a Alice teve que ir para a cozinha, o pai teve que ir para a cozinha com a Alice fazer esse macarrão. Aí o pai foi fazer, não tinha prática de cozinha, nem de culinária, foi fazer o macarrão, queimou o macarrão todo, e a Alice ficou até sem comer naquele dia, porque o pai não soube fazer o macarrão. Aí ela chegou aqui e contou a experiência para a gente, nós pensamos em levar a Alice para a cozinha fazer o macarrão. Aí nós fomos para a cozinha com ela, aqui do CRAED, demos algumas orientações com a gente perto, né, para ela. Primeiro dia ela pegou bem, no outro dia ela já começou a fazer normalmente, e agora me parece que ela já faz esse macarrão em casa, com a orientação e com a ajuda da sua mãe. Eu deixei a água ferver, depois coloquei em miojo e fui mexendo. E depois eu coloquei o pó e fui mexendo, aí depois eu terminei. Para aprender rápido é só ter determinação. Porque quando a pessoa quer aprender, aprende com um dia. É igual andar de bicicleta. Aprende uma vez, não esquece mais.
é possível. É possível viver. Fácil, não é. Se fosse fácil, eu diria que é fácil. Não é fácil, mas a pessoa precisa lutar. Ela precisa buscar essa força dentro dela que é possível ela fazer. A limitação, existe uma limitação? Existe, mas é possível. Tenta, se tentar não deu certo, tenta de novo, insista. Mas a realidade é essa, eu vou vencer, é por isso que eu vou ficar sem lutar. Porque eu falo assim, eu quero viver bem, eu. Se tem uma festinha, eu procuro ir, eu não estou enxergando, não estou vendo ninguém. Fala, todo mundo está me vendo e eu não estou vendo ninguém. Eu fico rindo, você entendeu? E vou levando. Tem hora que às vezes vem aquela tristeza, entendeu? Às vezes dá vontade de chorar, dá vontade de ficar quietinho em casa, não sair. Mas eu falei, não vou ficar, eu vou sair. Eu vou lutar. Porque às vezes atrás de mim tem outros piores. Eu acho que o que mais chama atenção é querer. Eles querem. Hoje eles querem. Eles acharem que eu, assim, no grupo da Devisa, eles acharem que eu sou assim, né? Para eles me veem assim como um apoio mesmo, né? Eles acreditam muito em mim, sabe? Isso para mim isso é muito gratificante. Minha maior conquista, minha filha, né? Foi maravilhosa. A segunda foi eu formar em psicologia, concluir um curso superior. Agora, eu acho que conquista, eu acho que é acordar todo dia e você vencer esse dia, chegar à noite na hora de dormir, agradecer, Senhor, graças a Deus, consegui mais um dia. Eu acho que para todo mundo seria assim, conquistar dia a dia, porque a coisa mais difícil é andar na cidade. A gente morre de medo, né? E é uma luta. Para mim sair do meu consultório, chegar na minha casa, porque eu pego o ônibus, quando eu chego é acabei de chegar de uma guerra, é uma batalha, mas é compensador, né? Que a gente vai desbravando, né? Todo dia uma vitória. Tivemos alguns alunos que já passaram aqui pelo CRAED, já conquistaram seu espaço no mercado de trabalho. E temos alguns alunos que já leem com desenvoltura o sistema Braille, já escrevem livros. Alunos que estão até preparados para um futuro serem alfabetizadores. Então nós estamos felizes porque nós vemos vários alunos que estão no ensino médio, já estão aptos e já estão preparados, né, para serem professores de Braille. Alunos que já estão alfabetizados, já escrevem e já leem com muita facilidade. Isso aí nos deixa muito felizes porque esses alunos começaram aqui com dificuldade, achavam que não ia conseguir ler nem escrever, mas hoje já sabem muita coisa, já estão preparados para serem educadores também no futuro. E eu sou muito independente. Aqui em casa eu resolvo quase tudo, né? Eu faço compra no supermercado, eu que gosto de comprar o pão de manhã, mesmo faço cafezinho, eu me viro tranquilo. Nesse tempo, né, que eu estou deficiente, e é interessante que eu estou falando agora que eu estou deficiente, eu não sei se eu posso dizer isso, mas eu acho que eu me vejo enxergando, sabe? Porque como eu tenho uma vida praticamente normal, então eu falo assim, eu estou deficiente. Minha maior conquista foi voltar a fazer as coisas sozinhas, que além da visão eu fiquei paraplégica também. Então eu não conseguia fazer nada só, eu não comia, não tomava banho, nada. Então quando eu voltei a andar, eu tenho uma irmã que é fisioterapeuta, e um dia ela me ensinou, ela falou assim, se você colocar o tronco para frente, você vai conseguir levantar, porque eu não conseguia levantar só. E quando ela me ensinou, e o que eu coloquei e consegui levantar, foi assim uma emoção muito grande. Quando eu levantei, eu dei 2 passos.
Depois disso, ninguém me segurou mais. Sonhos. Eu tenho o sonho de fazer psicologia, porque o que me levou a esse sonho foi o desejo de ajudar outras pessoas que às vezes não se conformam com algum problema e não entendem que todas as pessoas têm problemas, ninguém é perfeito. Eu espero futuramente uma faculdade, sabe? Eu tenho esperança de um dia ela poder enxergar. Eu tenho saudade de me ver, do meu rosto. Eu gostaria de ver meu rosto novamente. E de ver o rosto das minhas filhas. Eu gosto muito de girassol também. Eu gosto muito do dia. Acho que das cores, né? As imagens se tornam coloridas. Sei lá, a natureza, eu sempre tive muita coisa com flores, minha casa sempre teve flores, no escritório eu sempre tive flores na minha mesa. E hoje em dia eu sinto falta disso. Determinação. Porque se eu tivesse na condição dela, eu não sei se eu estava fazendo o que ela faz, entendeu? Não sei mesmo se eu teria tanta coragem de enfrentar o mundo, que o mundo lá fora é bruto, não dá desconto para ninguém. E cada um vivendo o seu problema, né? Como se diz, cada um por si. Então é difícil demais. Mas ela chega lá, com certeza. Eu posso falar que elas têm que acreditar nesse filho, né? Nesse irmão, nesse marido, que ele perdeu a visão, mas ele não perdeu a inteligência, né? A inteligência dele continua preservada e que ele tem que ser trabalhado, tem que passar para ele uma confiança tal que ele possa acreditar realmente nisso e querer buscar isso novamente, né? Porque a família tem que acreditar que eles dão conta de trabalhar, eles dão conta de viver, de sair, de dançar. Mesmo deficiente físico, deficiente visual, até o deficiente com comprometimento mental, com cognitivo, com déficit de aprendizagem, ele precisa participar. Por quê? Porque você é sociedade e o homem é sociedade quando ele está junto, né? Você sozinho, você não é sociedade. Então você tem que ter oportunidade, ele deve ser convidado, ele deve ser chamado, ele deve ser lembrado pelos amigos, pela comunidade religiosa. O que eu peço, né, para todas as pessoas deficientes, não ficar quieto em casa, lutar, procurar saber aonde tem um apoio, para ir ao encontro desse apoio. E ficar em casa não vai resolver, não é a solução. Vencer a família, vencer a sociedade, vencer tudo e ir em frente. Um dia todo mundo vai se tornar deficiente, não é só eu. Ou ele vai se tornar por um acidente, ou ele vai se tornar porque ele vai adquirir uma certa idade, e depois de uma certa idade a gente se torna deficiente, ou visual, ou auditivo, ou físico. Um dia, cada um de nós vamos nos tornar deficiente, cada vez mais, porque a idade vai chegar. Então a gente tem que abrir muito o olho para isso, muita visão, muita mente, né, para isso. Então preparar uma cidade já para a inclusão, antes que vai acontecer, um dia ou outro, com cada um de nós. Nunca deixe de acreditar em você mesmo, porque só você consegue as suas coisas, você não pode depender de ninguém. Eu não abro mão da minha independência e da minha determinação. Tudo que eu faço é com determinação. Se todos tiverem essa determinação, vão aprender as coisas mais rápido, vão assim, se conformar com tudo que Deus dá, porque Deus dá tantas coisas pra gente, não é uma coisa que falta que vai fazer a gente desesperar ou
ou esquecer até mesmo que Deus existe. Olha, por tudo que eu tenho passado, eu acho assim, a gente tem que ter fé e força de vontade. Eu não sei, eu estava conversando com a Margot esses dias, não sei se eu falei, a Margot tem 22 anos que ela tem a deficiência visual. Então, acho que quando ela começou, ela não imaginava que hoje ela seria, no caso para mim, né, ela é referência para mim. E a mesma coisa, eu espero que eu possa ser também referência para alguém que vier, que nasça com deficiência visual ou que tenha depois, igual eu tive, né? Porque graças a Deus eu consegui uma referência. E a gente tendo força e fé e força de vontade, a gente pode. E no ano passado eu não queria ter vivido, não. Eu gostaria de... Eu pedi muito, perguntei, questionei muito porque eu não morri. E quando eu entrei na Hidro, muitas pessoas me falaram, mas é só um órgão que você perdeu, por que você pensa assim? E realmente, é só um órgão. A gente sente falta. Como eu enxerguei, 41 anos, eu estou com 43 anos. A gente sente falta de enxergar, de ver as cores, mas a gente pode sentir. E eu tenho isso comigo agora. Então, assim, não desista. É fácil, né? Não. E tem saudade? Tem saudade. Mas a gente pode, a gente consegue. E eu estou aqui na luta para conseguir. Surgem cenas de dois homens se preparando para um voo de paraglider. Percebemos então que um deles é cego. Sempre ouvi falar de salto de voo livre, é que você saltar, a térmica tem que estar boa. Se você quer saber se a térmica está boa, você olha para o céu e você vê se tem um urubu voando. Eu fico imaginando, cara, eu encontrar um urubu cego. A sensação, aquilo ali é gostoso demais. Na hora de sair, eu fiquei assim meio pensativo. Eu falei, gente, eu vou ter coragem de pular desse trem mesmo? Aí, mas graças a Deus, aí na hora que começou a corrida, tudo direitinho, a sensação é muito gostosa, dá um frio na barriga. Aí na hora que vai ganhando a altura, vai batendo aquele friozinho gostoso, aí a gente vai voando e tal. Cada momento filé, viu? O Charles foi narrando a viagem, onde é que a gente estava, o que a gente estava fazendo, como é que era. Na hora de eu pilotando, eu nunca imaginei na vida eu pilotar um paraglider. Essa é minha esposa, linda. Essa é minha filha, abençoada. Essa é minha família linda, né, Agatha? Hoje eu costumo falar que o meu arco-íris é cinza, mas que tem brilho. Dois homens rompem o céu da cidade em um paraglider vermelho, azul e cinza, colorindo a atmosfera. Ver além. O design muito além do que os olhos podem ver. Apoio. Adevisa, Associação dos Deficientes Visuais de Governador Valadares. CRAED, Centro de Referência à Educação Inclusiva de Governador Valadares. NAP, Núcleo de Apoio Pedagógico ao Deficiente Visual de Coronel Fabriciano. Univale, Universidade Vale do Rio Doce. TV Univale, Ateliê Sebastião Pimenta. Vitor Macedo, ilustrador. Gráfica e Editora Unidos. Motion Play, produtora audiovisual. Fotografia, edição e direção. Abraão Lincoln, Fabiana Machado, Luciano Bicalho. Cinegrafistas. Bob, Anderson Alves dos Santos, Maninho, Edmar Germano. Locutores de audiodescrição. Adalmi Neres de Matos, Amanda Passos. Orientadora, Fernanda Lanossi.
Para saber mais sobre as políticas públicas para as pessoas com deficiência, acesse o site www.sdh.gov.br. Tchau e até a próxima!